pessoal, vou falar para vocês dois alimentos que vão ajudar a melhorar a saúde do seu coração, tá? Primeiro grupo de alimentos que eu vou falar são as oleaginosas. Oleaginosas nós temos aqui a castanha de caju, as nozes, a amêndoa, o pistache, mas também tem a castanha do Brasil ou do Pará, tem o amendoim, o avelã e tudo mais. Fica tranquilo que eu vou mostrar as imagens para vocês um pouquinho mais na frente, tá? Primeiro artigo que já mostra uma associação até que bem direta entre o consumo de oleaginosas, esses frutos que eu falei anteriormente, e a saúde cardiovascular. Vamos entender o gráfico desse artigo aqui da Nutrients por 2010. Aqui a frequência do consumo de oleaginosas. 0 vezes, de 1 a 2 vezes por mês, de 3 a 4 vezes por mês, de 1 a 4 vezes por semana e de mais do que 5 vezes por semana. E aqui mostra o risco relativo de você ter algum acidente cardiovascular. De você começar a ter uma insuficiência cardíaca, por exemplo, algum evento cardiovascular de maneira geral. Quanto maior o risco, quanto maior o número, maior o risco, e quanto menor o número, menor o risco. Aqui vem uma interpretação bem simples mostrando que com o aumento do consumo, menor o risco de você desenvolver algum evento cardiovascular. Olha só, já começamos bem. E por que isso acontece? Tem diversas variáveis que a gente tem que abordar quando a gente pensa no nosso sistema cardiovascular, tá? Uma delas seria, por exemplo, a elevação do colesterol, principalmente se ele está associado com algum fator inflamatório, com aumento de estresse oxidativo que pode modificar essa LDL, aí forma aquela placa de ateroma e pode gerar algum evento cardiovascular, tá bom? Já fiz um vídeo sobre isso. Vamos primeiro falar desse artigo aqui, que é um artigo brasileiro com meninas brasileiras obesas e adolescentes. E basicamente eles falaram assim para essas meninas: olha, seguinte pessoal, durante 16 semanas não quero que você mude a dieta de vocês. Eu quero que vocês coloquem, adicionem na sua rotina ou substituam na sua rotina o consumo de 15 a 25 gramas de castanha do Brasil ou a castanha do Pará, né? Que é a mesma coisa, só mudou o nome. Tá aqui o nome delas, tá aqui a imagem delas no vetor que eu procurei, de 15 a 25 gramas, é o equivalente a 2 a 4 unidades por dia, durante 16 semanas. E olha o resultado. Olha o resultado no perfil lipídico. O colesterol era 152, foi para 136. HDL não teve mudanças drásticas, ótimo. HDL é considerado um colesterol bom. O LDL, que é considerado um colesterol ruim, reduziu, foi de 86 para 72,5. E o triglicérides também foi de 84 para 69. Só de adicionar castanha do Brasil nessa rotina, tá? Uma coisa que é importante que eu não coloquei aqui, mas ele também mediu o perfil antropométrico desses indivíduos, né? Dessas meninas, a circunferência abdominal, o peso, e realmente não teve uma diferença aí para falar que a castanha do Brasil foi responsável pela perda de gordura corporal, tá? Mas ela pode ajudar no perfil lipídico dela, sem sombra de dúvida. Segundo artigo, e também muito importante, a gente tem aqui que as oleaginosas, a castanha do Brasil, castanha de caju, avelã, nozes, são riquíssimas em magnésio, tá? E o que isso quer dizer? O magnésio ele é importante para você inibir a noradrenalina, porque ele vai simplesmente bloquear os canais de cálcio lá nas terminações neurais, tá? Ah, para de falar difícil, fala de novo. Ele vai promover o efeito hipotensor. Ele vai diminuir a sua pressão arterial, ele vai provocar um efeito vasodilatador, vai aumentar a biodisponibilidade de óxido nítrico, que é importantíssimo para manter a saúde do seu endotélio. Então, fornecer fontes de magnésio é imprescindível para a gente manter uma saúde cardiovascular muito interessante. Esse artigo aqui mostrando que realmente as oleaginosas são ricas em gordura, só que elas são ricas em PUFA, né, que são ácidos graxos poliinsaturados. E as PUFAs, elas estão, olha só, aqui ele comparou a PUFA dos peixes e das oleaginosas e mostrou que as PUFAs presentes nas oleaginosas conseguiram reduzir o risco de mortalidade, ou seja, o risco de você morrer por qualquer doença inflamatória. Uma doença cardiovascular, por exemplo, tem uma causa inflamatória. Então, você elevar o consumo de PUFA, principalmente presente em oleaginosas, você consegue reduzir essa mortalidade, tá bom? Outra coisa importante aqui, novamente falando sobre o colesterol, as oleaginosas são ricas em fitoesteróis. Fitoesterol consegue diminuir a absorção do colesterol porque ele dificulta a incorporação em micelas. Então ele não consegue esterificar e consequentemente favorece a sua excreção. Então
começa a reduzir aí o colesterol, tá? Pode ser isso uma das causas das meninas adolescentes quando comeram castanha do Brasil? Talvez esse tenha sido algum dos mecanismos, né? Essa aqui é uma revisão sistemática, mostrando que o consumo de oleaginosas consegue fornecer um efeito antioxidante muito importante e reduzir o estresse oxidativo, né? Quando você reduz o estresse oxidativo, você consegue, por exemplo, melhorar uma resistência à insulina, você consegue melhorar uma disfunção endotelial, você consegue, por exemplo, mesmo você tendo um LDL um pouco mais alto, um colesterol ruim um pouco mais alto, se você não tem um estresse oxidativo, se você não tem uma inflamação associada, dificilmente essa LDL vai conseguir aí ser modificada para começar a formar aquela célula espumosa e começar a realmente gerar algum problema, tá bom? Então, realmente mostra que as oleaginosas ela consegue atuar em diversos fatores, por exemplo, numa resistência à insulina, numa disfunção endotelial, numa diminuição da inflamação, numa diminuição do estresse oxidativo, numa redução do colesterol. E aqui novamente falando do colesterol, que o consumo de nozes conseguiu reduzir gradativamente o LDL colesterol por diversos mecanismos, tá? Então é um alimento que é um grupo de alimentos que seria completamente interessante de você adicionar na sua rotina, tá? O segundo grupo de alimentos que eu vou falar aqui é o chocolate, né? Eu coloquei um chocolate aqui com uma espécie de clickbait, porque não é o chocolate, é o cacau. O cacau que tem os benefícios aí para você conseguir fornecer uma saúde, uma proteção no seu coração, tá? Por que é importante eu falar do cacau? Vamos pegar aqui o chocolate ao leite da Nestlé. O chocolate ao leite da Nestlé, que para mim é o mais gostoso que tem, o primeiro ingrediente que tem é o açúcar, ou seja, o alimento que é o ingrediente que mais tem nesse alimento. E a massa de cacau é o quarto ingrediente. Já fiz um vídeo aqui como faz para ler rótulos, eu vou deixar na descrição do vídeo, caso você queira entender mais ou menos como é que funciona a rotulagem dos alimentos, tá? Mas mostra que o chocolate ao leite não é fonte de cacau, ele é fonte de açúcar, tá? É um açúcar com sabor chocolate. O segundo da Nestlé, ele tá aquele meio amargo. Quando a gente pega um meio amargo que ele tem 40% de cacau, o primeiro ingrediente continua sendo o açúcar. Então ele é uma fonte melhor de cacau do que do chocolate ao leite. Mas ele não é considerado ainda um alimento muito saudável, né? Porque tem mais açúcar do que cacau. E esse terceiro aqui eu peguei de outra marca, da Lindt, porque honestamente, eu entrei no site da Nestlé e eu não encontrei um chocolate acima de 40% dela, tá? E eu achei até interessante porque um dos artigos que eu trouxe para vocês, ele utilizou um chocolate da Nestlé de 70%, só que eu não encontrei ele no site aqui que vende no Brasil, né? Então eu peguei da Lindt, que foi o segundo que eu encontrei, mostrando que realmente esse é uma fonte de cacau, porque ele tem 70% e o primeiro ingrediente dele é a massa de cacau. E ele realmente tem açúcar, mas não tem problema porque ele tem cacau como grande parte dos alimentos, tá? Como parte dos ingredientes. Então, todo mundo fala, vamos comer chá, perdão, vamos tomar chá, vamos tomar vinho, porque eles são ricos aí em compostos antioxidantes, mas ninguém fala do cacau. Esse estudo aqui, ele resolveu avaliar, ele resolveu quantificar a quantidade de composto antioxidante desses alimentos. Então, ele separou em composto fenólico e os flavonoides, mostrando que o chocolate, na verdade, o cacau, ele tem 4 vezes mais composto fenólico do que o chá verde. Ele tem 2 vezes mais composto fenólico do que o vinho. E flavonoide, ele tem o quê? 12 vezes mais do que o chá verde e 4 vezes mais do que o vinho. O artigo também comparou com o chá preto, tá? Só que ele é muito semelhante ao chá verde, então resolveram colocar para não poluir um pouco mais o slide, tá bom? Então mostrando que realmente o cacau ele tem altos efeitos antioxidantes e é ótimo para ser colocado na sua rotina. Esse estudo aqui foi legal também. Na verdade, todo estudo que eu trago é legal, senão vai entender por que eu falo isso. A gente tem aqui um marcador inflamatório. Quando a gente pensa no marcador inflamatório, a inflamação ela tem muita relação com atrapalhar um pouco a sua saúde, né? Ela vai modificar a sua LDL, ela vai causar uma disfunção endotelial, ela vai promover alguns malefícios para o seu coração. Um dos marcadores que a gente utiliza para verificar os níveis de inflamação de um indivíduo é o PCR, que é a proteína C reativa. E aqui mostrou que o consumo de dark chocolate, o chocolate dark é aquele chocolate amargo, tá? De 70%. E lembra que eu falei, quando eu mostrei os chocolates, que um dos artigos fez com um chocolate Nestlé 70%? É esse aqui, tá? Eu não trouxe a imagem porque eu não encontrei se ainda vende, né? Esse artigo é um pouquinho mais antigo, de 2008, eu acho que parou de produzir. Não fez muito sucesso, né? O pessoal quer comer o que é gostoso, não o que faz bem. Então, a gente tem aqui o PCR, né? O PCR mostrando que indivíduos que consumiam chocolate
tinham PCR menor, ou seja, tinham menos fatores inflamatórios do que indivíduos que não consumiam chocolate. Olha, de 1,3 foi para 1,13, de 1,29 para 1,14 e por aí vai. Então, comer chocolate, claro, comer um chocolate acima de 60%, 70%, 80% pode ser muito saudável para reduzir seus marcadores inflamatórios, mas não terminou o artigo aqui ainda. Olha esse J aqui, esse gráfico em J que tem aqui. Ele resolveu mostrar, quantificar, né? Porque todo mundo pergunta, mas quanto que eu preciso comer? Esse artigo aqui ele realmente começou a descrever, mostrando que quando você eleva o consumo de chocolate, eleva a frequência do consumo de chocolate, aí ele é um tiro no pé, porque ele começa a aumentar os marcadores inflamatórios. Então o ideal é você consumir o chocolate, mas também não aumentar muito o seu consumo. Aqui ele falou que seria o ideal 60 gramas por semana, aí você pode dividir em 3 dias, aí 20 gramas ou 10 gramas todos os dias, tá bom? Se comer mais do que isso pode realmente aumentar a inflamação. O porquê? Bom, pode ser pelo aumento do consumo calórico, às vezes pode estar relacionado com uma compulsividade alimentar, é difícil a gente distinguir qual que é o mecanismo aqui, tá bom? Esse artigo aqui, eu não falei que ele é riquíssimo em compostos flavonoides, tá aqui, ó, para quem não lembra, eu falei, ó, flavonoides, riquíssimo, 564 miligramas, mostrando que indivíduos que já tinham alguma insuficiência cardíaca, o consumo de chocolate conseguiu melhorar a função endotelial. Aqui o FMD conseguiu aumentar logo de cara e o consumo frequente conseguiu melhorar ainda mais quando você comparou com o grupo controle. Quando a gente pensa numa disfunção endotelial, normalmente ela está associada com uma diminuição de óxido nítrico, né, uma diminuição na vasodilatação e um aumento de estresse oxidativo. Já mostramos que o cacau é riquíssimo em compostos antioxidantes que conseguem reduzir esse estresse oxidativo e também ele consegue induzir a produção de óxido nítrico, ele aumenta a biodisponibilidade de óxido nítrico, tá? Então, também consegue atuar das duas maneiras para você manter uma saúde do endotélio de uma maneira mais adequada. Não só os flavonoides ricos do cacau conseguem fazer isso. Outra coisa que também consegue, que eu já falei nesse vídeo, é o magnésio. O magnésio ele consegue elevar os níveis de óxido nítrico e o cacau é riquíssimo em magnésio. Então, vamos tentar colocar numa conta aqui, ó. Uma castanha do Brasil eu não coloquei em grama, tá? Porque claro que vai depender do tamanho, né? Se ela estiver usando esteroide, provavelmente ela vai ser muito maior, né? Mas a gente tem aqui a castanha do Brasil, que uma castanha, uma unidade tem 27 calorias, 15... Ah, brincadeira do esteroide, tá? Não vai achar que tem hormônio nessas coisas. Uma castanha de caju tem 15 calorias, uma amêndoa tem 6 calorias, uma noz tem 20 calorias, e um quadrado do chocolate desse da Lindt tem 54 calorias, tá? Caramba, um quadradinho tem 54 calorias? Não, esse da Lindt, se você for ver, os quadrados eles são bem grandes, tá? Ele é o equivalente mais ou menos a uns 2, 3 da Nestlé. Então, tem 27, 15, 6, 20 e 54. Um Kit Kat, que é um chocolate que normalmente está tarde, está sem fazer nada, você abre lá o armário, tem o Kit Kat, eu abro o armário do trabalho, mas tá todo mundo em quarentena, então ninguém tá indo no trabalho, ou grande parte das pessoas não estão indo. Tem lá um Kit Kat, quando você pega esse Kit Kat tem 220 calorias. É o equivalente a uma castanha do Brasil, 4 de caju, 3 amêndoas, 3 nozes e um quadradinho do chocolate da Lindt. Então, você comer tudo isso tem a mesma quantidade de caloria do que o Kit Kat. E ele vai fornecer para você vitamina E, selênio, cobre, vai fornecer para você compostos antioxidantes, vai fornecer magnésio, vai conseguir melhorar a sua saúde cardiovascular. É muito mais interessante, né, pessoal? Então, dá para colocar isso no seu dia. Ele não tem um valor calórico quando você compara principalmente com outros alimentos que são normalmente consumidos, tá? E é exatamente isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Tentem incluir isso na rotina de vocês. As pessoas têm medo de comer oleaginosas, achando que por eles serem fontes de gordura, vai aumentar a gordura corporal, mas pelo contrário, consegue até reduzir o colesterol. Lembrando só que grande parte das oleaginosas, alguns indivíduos têm alergia. Então toma um pouco de cuidado. Caso você tenha alguma intolerância, alguma alergia alimentar, troca o consumo, tá? Tem um monte de alimento que também vai ajudar bastante na saúde do seu coração. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado.